Pedro Campos já anunciou, nós vamos divulgar agora em primeira mão a pesquisa nova do Instituto Paraná com a corrida à Prefeitura de São Paulo. E eu já vou, antes de colocar os números, dar aqui o meu bom dia e as boas-vindas ao Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná e está sempre conosco aqui, analisando, dividindo os números, explicando para quem acompanha o Jornal Gente como são feitas as pesquisas e comparando, não é, os números de agora com as tendências dos candidatos. Murilo, bom dia, seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Sônia, Cláudio e os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Então vamos lá, pesquisa estimulada do Instituto Paraná na Prefeitura de São Paulo. Os números que nós vamos divulgar agora aqui em primeira mão no Jornal Gente. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, candidato à reeleição pelo MDB, tem 52,3% das intenções de voto, caso a votação fosse realizada hoje. Guilherme Boulos, 39,2%, indecisos 3,3%, brancos, nulos ou pessoa que diz que não vai votar somam 5,2%. Murilo, o que diz esse número aqui, principalmente na comparação com pesquisas anteriores? Lembrando que o segundo turno está logo ali. Não é nesse domingo, já é no próximo, né, Murilo? Olha, Thaís, em relação à pesquisa da semana passada, o prefeito caiu em torno de 0,5 e o Guilherme Boulos subiu 0,13, praticamente muito próximo da margem de erro, né? Não dá para dizer que houve uma movimentação, não há, porque nenhum candidato ficar preocupado, que subiu muito ou caiu muito, né? O quadro permanece estável. Murilo, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. O que a gente vê nessa pesquisa, que foi realizada, me corrija se estou errado, foi realizada na cidade de São Paulo entre sábado e ontem, né? Ontem, portanto, estamos falando ali do day after do debate realizado pela Band na segunda-feira, e onde se vê desde então, né, a estratégia do governo federal e do seu candidato em São Paulo, o candidato de extrema esquerda, Guilherme Boulos, de atribuir culpa ao prefeito pelo apagão. Todo mundo ficou muito indignado e com toda razão com o apagão de energia da Enel, mas aparentemente, pela pesquisa, o eleitor não foi nessa conversa, né? Olha, Cláudio, até o momento mudou muito pouco, né? Como a gente trouxe, variou quase nada. Então eu te diria que até agora o apagão não surtiu nenhum benefício, nenhum prejuízo a nenhum dos candidatos. Murilo, prazer estar falando contigo aqui no Jornal Gente. A pergunta da Thaís foi muito importante, porque foi a respeito de segurança, que é uma realidade do prefeito, né? E a gente falava no primeiro turno que você falou que a mobilidade urbana é extremamente importante, mas que a segurança também estava na cola aí como uma pauta importante. Avaliando o que aconteceu no debate e agora essa campanha do segundo turno, como você avalia Guilherme Boulos e Ricardo Nunes? Olha, Sônia, o que a gente viu no debate da Band, você viu já o Guilherme Boulos um pouco mais incisivo para cima do Ricardo Nunes, principalmente em cima da Enel, né? Que é um assunto que, ao nosso ver, até agora não surgiu nenhum efeito para mexer nas pesquisas, né? Então os candidatos precisam rever isso, até que ponto essa discussão vai levá-los a subir ou cair nas pesquisas. Com certeza, mas ao mesmo tempo, Sônia, de agora em diante, essas pessoas que estão sem luz ainda, elas tendem a ficar mais críticas, certo? Porque já está passando um bom tempo, né? A irritação vai aumentando. Apesar de ser em torno de 100 mil pessoas, vamos ver qual vai ser o impacto disso para frente, caso continuem sem a luz, né? Além de dar as opções, né, para os entrevistados, o Instituto Paraná Pesquisas também tem uma pesquisa que é a chamada espontânea. Você já está acostumado à pesquisa estimulada espontânea, mas sempre bom lembrar. Vamos ver os números da pesquisa espontânea quando o entrevistador só pergunta o seguinte: em quem você vai votar para prefeito no segundo turno da eleição de São Paulo? 36% disseram que votam em Ricardo Nunes, 30,1% disseram que votam em Guilherme Boulos, 6,2% branco ou nulo, 27,2% não sabe e não respondeu. E ainda tem 0,5% que citou outros nomes de candidatos que não estão no segundo turno, e claro que o Instituto Paraná deixou reservado esse dado aí, mas é apenas para medir, desse ponto de vista de bate-pronto, quem
que o eleitor de São Paulo escolhe quando não é estimulado, quando não são apresentados os nomes, como faz sempre o Murilo. Nessa pesquisa espontânea, esse dado tem tem algum significado para as campanhas? Tem que ser observado de que forma, Murilo? Olha, Pedro, isso eu te diria que é a certeza absoluta de voto. Certo? Então eu te diria que o Ricardo Nunes tem 36 e o Guilherme Boulos tem 30. Isso aconteça o que aconteça na realidade de hoje, eles teriam na urna. Certo? É a certeza. É aquele entrevistado que você espontaneamente ele já cita. Certo? Isso é um dado muito importante e aí você mostra que a diferença é 6 pontos, né, entre eles. Fora da margem de erro, um pouquinho fora da margem de erro, mas é 6 pontos a diferença. E aí é interessante, hein, Murilo? Esse percentual de 27% das pessoas que na pesquisa espontânea dizem que não sabem em quem vão votar, mas como assim, meus amigos? Segundo turno é agora. É um percentual normal nas pesquisas? É assim mesmo que funciona? É assim mesmo, Thaís, porque para essa camada a eleição não é a coisa, infelizmente, não é a coisa mais importante, certo? Ele comparece para votar, assim, é uma obrigatoriedade, né? Não que ele tenha firmeza que ele quer um, que ele quer outro, certo? Esses 36 e 30 de outro, eu te diria que é a certeza do voto, aquele entrevistado que quer ir às urnas votar, né? Ô Murilo, essa eleição está parecida com a eleição de 2020, quando nós tivemos o prefeito Bruno Covas disputando com o próprio Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes era o vice do Bruno Covas, que assumiu por conta da morte do prefeito, todos nós acompanhamos isso. Você vê alguma semelhança a essa altura do campeonato com o que nós estávamos acompanhando um pouco antes, 10, 11 dias, né, que temos aí até o segundo turno na eleição de 2020? Olha, Pedro, a eleição do Bruno contra o Boulos, ela fechou 59% o Bruno Covas fechou dos votos válidos. Não acredito que o prefeito, se ele vier a ganhar as eleições, ele chegue nesse percentual. Se ele vier a ganhar as eleições ainda é na próxima semana, né? Isso. Então, quer dizer, o Bruno fechou com um percentual mais alto do que eu acredito que se o prefeito vier a ganhar as eleições, ele consiga chegar. Murilo, a gente percebe nos quadros que está no caderno do relatório dessa pesquisa, né, aquela constatação de que você mesmo já fez aqui antes, é que em nenhum momento, desde a pesquisa realizada no início da campanha, né, em nenhum momento o Ricardo Nunes deixou de estar à frente do Moro. E a vantagem é sempre muito parecida com o que a gente vê hoje em segundo turno, né? Você atribui isso a quê? Enfim, ao fraco desempenho mesmo do opositor do prefeito, ou é em razão do elevado nível de rejeição, sobre o qual, aliás, falaremos adiante, mas enfim, o que é que explica essa dificuldade do candidato do PSOL de se aproximar de maneira ameaçadora, digamos assim, da liderança do prefeito nas pesquisas? Olha, Cláudio, desde que a gente começou com as pesquisas aqui na Band, que a gente começou as simulações de segundo turno, o prefeito nunca, praticamente, o pior índice dele foi 49,7% dos votos contra Guilherme Boulos no segundo turno. A gente vê isso, o principal fato que eu vejo é que a rejeição do Guilherme Boulos é maior que a rejeição do prefeito. Aliás, Murilo, então você me dá a oportunidade aqui de dividir também com quem acompanha o Jornal Gente esse recorte da pesquisa do Instituto Paraná, que mede justamente a rejeição do candidato. Quando o entrevistado é perguntado mais ou menos da seguinte forma: em quem você não votaria de jeito nenhum para a Prefeitura de São Paulo? E nesse caso, a rejeição do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, é mais alta. Ele tem 48,8% de rejeição contra 36,1% da rejeição de Ricardo Nunes, prefeito candidato à reeleição pelo MDB. No voto com certeza, quando essa pergunta também é feita dessa forma, assertiva para o entrevistado, Ricardo Nunes tem voto certo para 37,5% dos entrevistados e Guilherme Boulos 32,5% das respostas em direção ao nome dele.
Queria que você falasse, Murilo, principalmente em relação à rejeição, que a gente sabe que é um fator determinante em segundo turno. A rejeição de Guilherme Boulos é consideravelmente mais alta que a do prefeito Ricardo Nunes. Agora, o prefeito Ricardo Nunes também tem tido a sua rejeição crescendo nas últimas pesquisas. Me lembro que no primeiro turno a rejeição de Ricardo Nunes ficava abaixo dos 10 pontos e agora está na casa dos 36. É normal também esse movimento em segundos turnos, Murilo? É normal, Thaís, porque o eleitor do opositor, do Guilherme Boulos, tende agora a rejeitá-lo, né? Porque ele é a única opção de rejeição, não tem mais os outros candidatos. Mas em relação à pesquisa passada, da semana passada, Thaís, a rejeição do Guilherme Boulos está estável, em torno de 48%, já a rejeição do prefeito subiu 3 pontos. E Murilo, então eu continuo aqui na pergunta da Thaís, isso é muito interessante quando a gente analisa isso aqui matematicamente, né? Se o quadro continuar o que está hoje, né, no dia da eleição, me parece, corrija se eu estiver errado, que a rejeição de Boulos é que fala mais alto do que a gestão de Ricardo Nunes. E a outra questão, assim, já emendo uma outra questão, cadê o Lula e o Bolsonaro, Murilo Hidalgo? Olha, Sônia, não tenho dúvida. Esse, ao nosso ver, é o grande problema da campanha do Guilherme Boulos, é a sua rejeição, porque isso o impede de crescer, né? Ele precisa, nesse momento, tentar diminuir um pouco sua rejeição para poder crescer. Quanto a Bolsonaro e Lula, é o que a gente sempre conversou aqui. Existia uma expectativa há 6 meses atrás, só se falava muito nisso, né? O Bolsonaro, o Lula, qual vai ser o impacto deles na campanha em São Paulo? Até agora, nenhum nem outro. Apareceram aqui para entrar com força nas campanhas, né? Agora, Murilo, 48,8% de rejeição, né, dos eleitores afirmando que não votam em Boulos de jeito nenhum, isso é metade do eleitorado, né, o que impressiona. Você acha que, por exemplo, o presidente Lula, participando de maneira mais efetiva da campanha, nessa reta final, possa eventualmente alterar uma rejeição tão contundente? Olha, Cláudio, é difícil de falar. Vamos ver primeiramente se ele vem e com que tom vem, né? Com que tom, certo? Se ele vai participar mais ativamente. Em que momento também, né, que Murilo? momento? Porque é muito curta a campanha do segundo turno, né? Exatamente. A gente não tem muito tempo pela frente. 11 dias, né? Hoje, 11 dias. Nós estamos a 11 dias do segundo turno. Murilo, o candidato Guilherme Boulos, já que a gente está falando da rejeição dele, ele se apresentou de uma outra maneira nessa eleição, né? Na última já tinha flertado um pouco mais com a serenidade, tentando se mostrar mais próximo do centro com algumas ideias. E nessa eleição ele encampou de vez. Isso não se traduziu no primeiro turno e no segundo turno, por enquanto, o eleitor não consegue se identificar dessa forma, por mais que haja um esforço na campanha do candidato, né? Exatamente. Até esse momento ele não conseguiu baixar a sua rejeição, que esse é o principal problema nesse momento da campanha do Guilherme Boulos. Se ele não baixar a rejeição, ele terá muita dificuldade no domingo da eleição, né? Eu acho que ele tem alguns dias aí para tentar criar algum fato, né? Para tentar baixar essa rejeição. E aí me parece, Murilo, que quando marqueteiro fica quebrando a cabeça em cima dos números e da figura do político que está ali sendo colocado na disputa, né? Então, quando você não consegue baixar a sua própria rejeição, uma estratégia pode ser também fazer com que a rejeição do seu adversário aumente. Então, em vez de você tentar ser melhor visto, você tenta fazer com que o seu adversário também seja rejeitado por mais pessoas para tentar equilibrar a disputa. Essa tem sido a estratégia do candidato Guilherme Boulos, na sua opinião, Murilo? Não tenho dúvida. Isso a gente viu claramente no debate aqui da Band, né? Ficou muito claro a postura do Boulos, tentando criar rejeição ao prefeito, tanto com fatos pessoais quanto com fatos da administração municipal. Mas parece que ele só conseguiu aumentar a sua própria rejeição, né, com essa estratégia, né? Até agora, Cláudio, não surtiu muito efeito. O prefeito cresceu, 3% a rejeição dele, mas ele vinha de uma rejeição muito baixa também, né? Murilo, nessa reta... percebe... pois não, Sônia, desculpa. Rapidinho, Pedro. Não, é nisso que o Cláudio falou, né? Que o tom paz e amor ficou lá pelo primeiro turno de Guilherme Boulos. Agora ele veio para rachar mesmo por conta, acho que, dessa diferença aí que tá dando nas pesquisas. Com certeza. Não tenho dúvida que ele também não tem muita outra alternativa, né?
Murilo, o que pega mais nesses últimos dias antes do segundo turno? Horário eleitoral no rádio e na TV, rede social, caminhada nas ruas, entrevistas, o debate, né? Como a gente teve aqui a largada no debate da Band, a primeira oportunidade que vimos os dois ali duelando, né? Discutindo propostas. Nós tivemos ali a troca de ataques, como você disse, mas saiu algo diferente do que a gente tinha visto no primeiro turno, que foi uma pancadaria, uma baixaria e zero discussão sobre os problemas da cidade. O que pesa mais no teu contato aí com esse mundo político? O que você acha que pega, tanto para um candidato quanto para o outro? Aqui a pergunta é aberta. Olha, Cláudio, resta, ao nosso ver, 3 fatores, né? As mídias sociais, a internet, rádio e TV e os debates e as entrevistas que eles têm. Rua, nesse momento, eu acho que pesa muito pouco, porque não tem mais candidato a vereador, não tem volume de rua, certo? Então, são esses três itens, ao nosso ver, que é o que vai pesar nessa reta final. E, principalmente, nos debates restantes, tentar criar algum fato novo, né? Um fato que a gente ainda não soube, que possa ocorrer um deslize de alguns dos candidatos. Então, repetindo aqui, a pesquisa do Instituto Paraná, que a gente está divulgando em primeira mão, para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes tem hoje 52,3% das intenções de voto, Guilherme Boulos 39,2%. Margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, levantamento que ouviu 1.500 pessoas entre os dias 12 e 15 de outubro de 2024. Como o debate da Band foi no dia 14 à noite, esse levantamento pega um pouquinho da repercussão do debate aqui na opinião dos entrevistados. Murilo, quando vem a próxima pesquisa, Murilo? Terça-feira estaremos aqui novamente, Thaís. Terça-feira, a próxima pesquisa. Dá para fazer mais uma depois da de terça até o domingo? Provavelmente na sexta-feira estaremos aqui então, também. mais 2 pesquisas do Instituto Paraná. Até lá, Cláudio. Só rapidamente, queria chamar a atenção e queria que o Murilo, se pudesse comentar. Eu estou vendo aqui que quem herdou o eleitorado mais jovem, o eleitorado que majoritariamente fazia opção por Pablo Marçal no primeiro turno, foi Ricardo Nunes e não o Guilherme Boulos como se previa, né? A gente vê que o Ricardo Nunes tem uma vantagem entre eleitores de 16 a 34 anos, principalmente entre eleitores de 16 a 24, mas isso pode ser estendido até os 34 anos. A vantagem de Ricardo Nunes sobre o Boulos é maior do que o cômputo geral, né? Dá 52,7 a 37. Uma vantagem impressionante, né? O Boulos sempre teve, suposto que tivesse uma conexão maior, digamos assim, com o eleitor mais jovem, não é, Murilo? Exatamente, Cláudio. Esse eleitor veio mais para o Ricardo Nunes. Lembrando que o Ricardo Nunes herdou em torno de 70% a 75% dos votos do Pablo Marçal. Por isso que ele tem essa vantagem sobre o seu oponente. São 13 pontos de vantagem a 11 dias do segundo turno. É uma vantagem aí considerável, mas, como disse o Murilo aqui, precisamos aguardar o resultado, o veredito das urnas, que sai no dia 27. Até lá você tem muita informação aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Murilo, obrigado por compartilhar conosco, trazer aqui explicações sobre a pesquisa e terça-feira a gente se encontra. Eu que agradeço ao Grupo Bandeirantes mais uma vez pela oportunidade e até a próxima semana. Obrigada, Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná, sempre conosco aqui.